O vídeo de hoje eu quero que seja um vídeo bem objetivo. Eu vou te explicar como é que eu faço o meu planejamento mensal acontecer. E para isso eu fiz uma compilação de alguns pontos que são importantes e que eu acho que tocam na organização de muitas outras pessoas, para a gente desdobrar esses pontos e entender como é que a gente coloca na prática aquilo que a gente decide fazer no nosso mês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cristina e nesse canal eu falo sobre organização, produtividade, planejamento de vida, sempre de uma forma alinhada com aquilo que faz sentido para a gente. Então eu queria começar com o primeiro ponto, que eu acho que é o ponto que tem que fazer parte de qualquer planejamento mensal que você vai fazer, que é uma reavaliação do mês anterior. Por que a gente faz essa reavaliação? Que é para a gente olhar para o mês anterior, entender aquilo que aconteceu, aquilo que não aconteceu, por que não aconteceu e se ainda vale a pena manter no nosso planejamento passando para o mês que vai começar. O meu planejamento eu costumo fazê-lo sempre na última semana do mês, para planejar o mês que vai começar. E o que eu tenho feito é, todos os primeiros dias do mês, eu partilho uma parte daquilo que é o meu planejamento mensal, de maneira a servir também como uma motivação para você também planejar o seu mês, ou como exemplos daquilo que pode ser considerado num planejamento mensal. Então, voltando, ponto número 1, reavaliação do mês anterior. Por que a gente faz isso? Para a gente definir quais são os pontos que vão ser mantidos, quais são as decisões que vão ser mantidas, aquelas que serão adiadas, aquelas que serão eliminadas. Se você nunca fez planejamento mensal, você salta esse ponto e começa a fazer essa reavaliação do mês anterior quando você já tiver feito algum planejamento mensal. Então, essa reavaliação do mês anterior, ela serve como uma bússola para a gente realinhar os nossos objetivos, as nossas metas, aquilo que a gente quer que vá acontecendo na nossa vida. O ponto número 2 é exercício físico. Isso é algo que é recorrente. Muita gente quer colocar o exercício físico como uma disciplina na sua semana, no seu mês, na sua vida. E eu sei o quanto isso pode ser difícil. Existem algumas estratégias que a gente pode aplicar nesse estabelecimento do exercício físico que pode ajudar a ter constância. E a primeira coisa é você definir qual vai ser o seu padrão de movimento, o exercício que você vai fazer. E pensa, se você não é uma pessoa que goste de ir para a academia ou de ir para o ginásio, você não precisa fazer isso. Existem opções como dança, natação, caminhadas ao ar livre, mesmo que esteja frio. Existem muitas opções que você pode adotar como prática de exercício diária. Então a primeira coisa para colocar em prática na sua semana, no seu mês, o exercício físico é escolher um padrão de movimento que faça você transpirar e que seja divertido para você. Divertido no sentido de ser sustentável também, né? Que ele seja algo que você consiga manter na sua vida. Depois, outra coisa importante para que a gente consiga fazer o nosso exercício físico com constância é estabelecer dias e horas para a prática do exercício. Se você tem alguma dificuldade de estabelecer uma hora exata, imagina que você vai para uma academia e é o horário livre, você pode fazer em qualquer momento do dia. E se você está com dificuldade de estabelecer uma hora exata, estabelece um bloco de tempo. Imagina, vou fazer exercício na parte da manhã, e minha parte da manhã vai das 8 da manhã às 13. Naquele bloco de tempo eu tenho que encaixar o exercício. Ou na parte da tarde. Ou se você for um tipo de pessoa que consegue fazer exercício à noite, uma parte da noite. Estabelecida essa hora, esse período do dia em que você vai se exercitar, você estabelece os dias. E lembra que tem que ser algo que seja execuível, que esteja ao alcance de se realizar. Não adianta nada você estabelecer que vai fazer exercício todos os dias, durante 2 horas por dia, se isso é algo que você não consegue manter por 4 dias seguidos. E aí mais vale ter uma constância boa de exercício, menos tempo e todos os dias, ou menos dias e um pouco mais de tempo, mas
com constância. Então, a primeira coisa que eu acho importante para você manter a sua prática de exercício é você estabelecer dia e hora para o exercício acontecer. Depois existe uma coisa que para mim sempre funcionou muito bem, desde a minha época de escola, é preparar as coisas que você precisa para o exercício com antecedência. O que eu quero dizer com isso? Eu optei por fazer ginástica numa academia, num ginásio. Eu tenho a malinha da ginástica, onde eu tenho a toalha, onde eu tenho o material de banho, onde eu tenho o tênis, tá tudo ali organizado dentro de uma mala. Quando eu chego da ginástica, eu coloco para lavar aquilo que é preciso lavar e volto a preparar a minha malinha para o dia seguinte. Essa é uma bela maneira da gente não arrumar, porque a gente faz isso, da gente não arrumar desculpas na nossa cabeça para não ir para a ginástica. E quem diz a malinha da ginástica, diz a roupa da caminhada, a roupa da dança, a roupa da natação, não importa. Prepara aquilo que você precisa para o seu exercício ser realizado com antecedência. Deixa aquilo preparado. E por último, que foi muito importante para mim também, foi estabelecer o limite máximo de tempo que eu posso faltar à minha ginástica, que eu posso não fazer a minha prática. E para mim são 2 dias seguidos. Eu só posso ficar 2 dias sem frequentar a ginástica. Se eu ficar 3 dias, é assim uma grande chance de eu ficar o 4º, o 5º, o 6º, a primeira semana e assim por diante. Então funcionou para mim entender que o meu tempo máximo de paragem é 2 dias. E a sugestão que eu te dou é pensar no que funciona para você. Para você pode ser 1 dia, para você pode ser 3 dias. Lembrando que exercício é algo que tem que ser feito diariamente, idealmente falando. Então, objetivamente, exercício físico é estabelecer dia e hora, arrumar as coisas para a realização do exercício físico com antecedência e estabelecer um prazo máximo, período máximo de tempo em que você pode faltar, pode não fazer o exercício. Segundo ponto importante, criar rotina de estudo. Isso é algo que também me perguntam muitas vezes, como é que na prática a gente coloca uma rotina de estudos em andamento? Como é que a gente executa uma rotina de estudos que seja proveitosa? Primeira coisa é entender que os seus estudos eles podem ter pelo menos 2 finalidades. Eles podem estar diretamente relacionados com uma meta, com um objetivo, mas também podem ser rotinas de estudo para estudos frequentes. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu estabeleço uma meta, é quando eu tenho um objetivo. Eu quero alcançar uma finalidade com esse estudo. Eu estou estudando para um concurso, eu tenho uma prova para fazer do meu curso, eu tenho que terminar um curso. Ou seja, eu tenho um objetivo lá no horizonte que está diretamente relacionado com essa rotina de estudos que eu quero estabelecer. Esse é um caminho de pensamento. Outra forma de pensar é relacionar a sua rotina com os estudos frequentes. Se você está na faculdade, se você está na escola e você tem a rotina normal de estudos. Então a gente tem essas 2 finalidades. O estudo com uma meta, com um objetivo definido e o estudo quando ele se refere a estudos frequentes. Independente do enquadramento em que você esteja, é importante definir horas e dias para as coisas acontecerem, para os seus estudos acontecerem. E se você quiser ir um pouquinho mais fundo, hora, dia e duração. O que eu quero dizer com isso? Você vai pegar o seu planejamento mensal e vai dividir em semanas e vai alocar nos dias da semana os dias em que você quer dedicar ao seu estudo. Os dias, as horas e a duração. Ou seja, imagina que você decide que vai estudar segunda, quarta e sexta, das 8 às 9h30 da manhã, uma determinada disciplina dos seus estudos. Você estabeleceu um dia, uma hora e uma duração. E tal como eu falei para o exercício físico, se você não quiser estabelecer uma hora exata, estabelece um bloco de tempo. Vou estudar na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou na parte da noite, dependendo do tipo de pessoa que você é. Outra coisa importante sobre estudos, resumos. Resumos são super importantes. E resumos escritos num caderno com a sua mão. Já existem vários estudos que comprovam que quando a gente faz anotações em papel, isso ajuda a gente a reforçar a nossa memória visual, o que não só aumenta a chance daquele conteúdo que eu estou estudando ser memorizado,
como ser também compreendido por mim. Além disso, quando a gente escreve, a gente sintetiza com as nossas palavras, ou seja, a gente aplica a nossa compreensão àquele assunto que a gente está estudando. Então, sobre rotina de estudos, eu te sugiro você estabelecer dias e horas e duração para isso acontecer, podendo ser também divididos em blocos de tempos. Te sugiro a fazer resumos e que esses resumos sejam escritos à mão em um caderno. Outro ponto importante que está sempre na minha mira de atenção para os meus planejamentos mensais e que eu acho que também pode estar na sua é ajustar a sua rotina de sono. É inegável que dormir faz bem para a saúde. É durante o sono que a gente restabelece uma série de funções essenciais para a manutenção e restabelecimento da nossa saúde. Então, o que eu faço para ter atenção à minha rotina de sono é estabelecer uma hora para eu ir dormir. Não quer dizer que essa hora precisa ser uma hora exata, não é isso. Mas existe ali um intervalo de tempo na minha noite que preferencialmente eu devo estar dormindo. E por que eu sei disso? Porque eu já entendi que se eu for dormir neste horário, é um horário suficiente para eu dormir as horas de sono que eu preciso e acordar também na hora que eu estabeleci que eu quero acordar. Então, o segundo ponto a ter em atenção sobre o sono é decidir uma hora em que você vai acordar. E as coisas estão ligadas entre si. Quando você estabelece a hora que você vai dormir, você sabe o quanto de sono você precisa para acordar com disposição e pronta para o seu dia. Você estabelece uma hora em que você vai acordar. Então, é uma equação fácil. Estabelece a hora que quer dormir, o quanto de tempo quer estar dormindo e a hora que vai acordar. Outra coisa importante também que eu te sugiro é não beber líquidos 2 horas antes dessa tal hora em que você quer estar na cama. Se você bebe líquidos nesse período, a chance de você ter o seu sono interrompido, ela é muito maior. E a gente sabe que o sono interrompido, ele não é igual a um sono que começou na noite anterior e só terminou no dia seguinte. Ele, quando é interrompido, ele não tem a mesma qualidade e ele não exerce as mesmas funções de restabelecer a nossa saúde. Outra coisa importante também, que eu tenho certeza que você está farta de ouvir, mas é importante repetir, é o uso de eletrônicos antes de dormir. E quando eu digo eletrônicos, é qualquer coisa que emita luz. Telefone, tablet, computador, televisão. Ou seja, aquela ideia que a gente tem de que a televisão embala a gente, ela não é bem assim. E eu vou até deixar para você a dica de um livro muito bom, que é um livro que eu releio de tempos em tempos, que fala exatamente da importância de ter uma preocupação com o ambiente onde a gente vai dormir. E não só, o livro fala sobre uma série de aspectos importantes relacionados à higiene do sono. O livro chama-se Por que Dormimos? Esse é o título que ele tem aqui em Portugal. E é de um autor chamado Matthew Walker. Se você quer se informar um pouco mais sobre a importância do sono, definitivamente essa é uma leitura que eu te recomendo fazer. E ainda falando sobre o nosso quarto tem que ser um lugar para a gente dormir. Não pode ter luzes acesas, luzes piscando, barulho, gato dormindo no nosso pé. Isso não é o ideal. O ideal é que a gente tenha um espaço onde a gente sabe que vai ser silencioso, escuro e que durante X horas, aquelas horas que você estabelece, que são importantes para a sua saúde, eu não vou ser interrompida com nenhum tipo de estímulo externo. Então, em resumo, sobre o sono, como é que eu coloco em prática no meu planejamento essa rotina de higiene do sono? Estabeleço uma hora para dormir, uma duração de tempo em que eu vou estar dormindo, uma hora para acordar e procuro não fazer refeições ou beber líquidos 2 horas, nesse espaço de tempo de 2 horas antes de me deitar e procuro não ter estímulos nenhuns antes de dormir. E muito importante, que isso seja feito na medida do seu possível todos os dias. Outro ponto importante do meu planejamento mensal, que não precisa ser feito todos os meses, mas ele faz parte de alguns bons meses do meu ano, é o destralhamento de coisas. E aqui eu vou te dar um exemplo de destralhamento de roupas. Você pode definir que no seu mês você vai destralhar o seu armário de roupas. E aí a sugestão que eu te dou é: começa por pequenas partes do seu armário. Imagina, camisas. Pronto, você vai destralhar
as suas camisas naquela semana X do seu mês. Então, como é que eu te sugiro fazer esse destralhamento das suas camisas? Separa 2 sacolas. Uma onde você vai colocar as coisas que vão ficar com você e na outra as coisas que vão embora. Isso é a primeira coisa importante. Estabelece também um fim para aquelas roupas que não vão ficar na sua casa. Porque senão você corre o risco de ter uma sacola cheia de camisas no corredor da sua casa durante meses. E esse não é o objetivo do destralhamento e a gente pode chegar à conclusão que ele não funcionou muito bem. E imagina que ao longo do mês você vai destralhar na semana 1 as suas camisas, na semana 2 as suas roupas íntimas, na semana 3 as suas calças. E durante um mês você consegue destralhar o seu armário inteiro. Coisas importantes do destralhamento é ter um destino para as coisas que não vão ficar e que as coisas aconteçam dentro de um horário que você prevê. Ou seja, você pode estabelecer que todos os sábados daquele mês você vai fazer destralhamento durante 2 horas. Pronto. Separa essas 2 horas, 2 sacolas, o que fica, o que vai, tendo já previsto para onde é que essas coisas vão. Tá dando para entender, gente? Eu tô tentando ser bastante objetiva, porque eu quero que esse vídeo seja um vídeo prático. Mas se você tiver qualquer dúvida sobre aquilo que eu tô falando, pode colocar aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo. Por último, algo que acontece no meu mês e que eu acredito que seja também um desejo de muitas das pessoas que estão me ouvindo. Criar rotina para ler mais. A primeira coisa que eu acho que você tem que pensar quando estabelece que quer ter uma rotina de mais leitura na sua vida é estabelecer metas realistas. Não adianta nada você imaginar que vai ler 3 livros por semana se aquilo nem sequer cabe no seu dia, nas horas que você tem disponível para ler. Então essa é a primeira coisa que eu te sugiro. Defina metas realistas. Depois, tal como eu estou falando aqui em todos os outros pontos, define um momento do dia que vai ser bom para você ler. Um momento do dia em que você sabe que você vai poder passar ali meia hora, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, o tempo que você definir para isso, dedicada à sua leitura. Você também pode definir que vai ler uma quantidade X de páginas ou tantos capítulos. E isso também tem a ver com metas realistas. Não adianta nada você pensar que vai ler 25 capítulos do livro durante aquela parte da manhã se isso não dá tempo de acontecer. Eu vou te dizer o que funciona para mim. Eu meio que separo por tipo de livro. Aqueles livros que são mais de estudo, de trabalho, que são livros mais técnicos, com assuntos mais técnicos, eu prefiro ler durante a manhã. Eu gosto de acordar cedo e acho que a manhã funciona muito bem para mim, para essas coisas. E quando eu digo cedo, é cedo mesmo, 5h30, 6 horas da manhã, onde eu tenho ali uma brechinha de tempo, nem que seja meia hora, para me dedicar exclusivamente à leitura do livro. E nesse horário da manhã é bom para mim porque eu crio um ritual. Eu faço um chá, muitas vezes eu coloco um óleo essencial no difusor, normalmente um óleo que me ajude a respirar, como óleo essencial de eucalipto. Ou seja, eu vou preparando a minha mente, o meu corpo, para ficar aquela meia hora dedicada à minha leitura. E aí, durante aquele tempo, eu leio o que for, o que eu conseguir ler durante aquele período que eu conseguir estabelecer. Para mim, funciona melhor, durante a manhã, leituras mais voltadas ao meu trabalho e aos meus estudos. E na parte da noite, que é uma excelente forma de adormecer, eu deixo os livros mais leves, os romances que eu estou lendo, e também é uma forma de ir desacelerando, de ir acalmando o seu coração, o batimento cardíaco e, paulatinamente, delicadamente, de forma gentil, e entrando no sono. Outra coisa que me ajuda imensamente a ler os livros que eu quero ler é ter o livro sempre comigo. Ele vai comigo para onde eu for. Imagina que eu vou para um lugar onde eu tenho que enfrentar uma fila e eu vou ter que ficar muito tempo nessa fila. Eu saco do meu livro e leio e o tempo passa até mais rapidamente. Então, outra dica que eu te dou também é essa. Tenha o livro com você. Para onde você for, leva seu livro. Mas lembra que a chave para ler mais é a constância. E esses foram os pontos que eu compilei, que eu achei que eram os mais importantes nesse momento, para partilhar com você como é que eu desdobro esses pontos todos para fazer as coisas acontecerem no meu planejamento mensal. Lembrando sempre que as coisas mudam,
as realidades mudam, a vida tem um equilíbrio dinâmico, ele não é uma linha reta e a gente pode ter que se reajustar ao longo desse caminho. Me diz aqui nos comentários se eu te ajudei a ter mais clareza sobre como colocar em prática os seus objetivos, as suas metas para o seu planejamento mensal, ou se esse vídeo também serviu para te dar ideias daquilo que você pode pensar para colocar nos seus planejamentos mensais. Em tom de conclusão, gente, o que eu quero dizer é que o planejamento mensal ele tem que ser um caminho para nos ajudar a tomar as melhores decisões para construir a vida que a gente quer ter. É dia a dia, um dia de cada vez. E tal como eu disse agora há pouco, é um processo que exige um constante refinamento, sempre um olhar gentil, atento, para entender se as nossas opções elas estão funcionando para a gente ou se é preciso recalcular a rota, olhar um pouco mais a máquina, deixar algumas coisas, introduzir outras. Esse refinamento é algo que é preciso fazer o tempo todo. Então, a minha sugestão para você é: comece organizando pequenas tarefas do seu dia a dia, de cada semana, e vai aos poucos aprimorando a sua maneira de se organizar. Você não precisa ser melhor do que ninguém, nem igual a ninguém. O planejamento é seu e a vida é sua também. Não se esquece disso. Até o próximo vídeo. Tchau!